Agora no tópico 3, nós vamos estudar o efeito dos substituintes na reatividade. Então, nós temos lá, quando um substituinte se adiciona ao anel aromático, ele pode fazer com que o anel aromático fique mais reativo ou pode fazer com que o anel aromático fique menos reativo. Então, quando eu tenho um grupo que nós chamamos de grupo doador de elétrons, que ele entra no anel aromático, se ele doa elétrons para o anel aromático, ele aumenta a densidade eletrônica aqui no anel aromático. Então, ele vai fazer com que o anel aromático fique mais reativo nas reações de substituição eletrofílica aromática. Em relação ao benzeno, no capítulo anterior, nós chamamos atenção apenas para um único exemplo, né? Quando a gente faz aquela halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação do benzeno, que foram as 5 reações de substituição eletrofílica aromática que nós estudamos no capítulo 15, apenas chamamos atenção que quando esse grupo aqui era um grupo alquila, o grupo alquila, por ser doador de elétrons por efeito indutivo, ele fazia com que o anel aromático ficasse mais reativo. Portanto, que numa reação de alquilação, foi dito que você precisa usar uma grande quantidade de benzeno, porque o produto alquilbenzeno formado ele é mais reativo do que o próprio benzeno. Foi o único momento. Todas as reações, outras reações, quando eu coloco halogênio, grupo nitro, sulfônico ou grupo acila, eu vou estar adicionando um grupo que vai ser retirador de elétrons. E como ele é retirador de elétrons, ele diminui a densidade eletrônica do anel aromático, fazendo com que o anel aromático fique menos reativo. Então é isso que nós vamos estudar nesta aula agora, né? Temos que lembrar também que a etapa determinante da reação no mecanismo é a formação do carbocátion intermediário. Então, carbocátion é um átomo que é deficiente em elétrons, tá certo? Então, se eu tenho um grupo que doa elétrons para o anel aromático, esse substituinte doador de elétrons vai estabilizar tanto o carbocátion intermediário quanto o estado de transição que leva à sua formação, o que vai aumentar a sua reatividade. Então, o grupo doador de elétrons ele também ajuda a estabilizar o carbocátion que vai ser formado como intermediário na reação, já que o carbocátion está deficiente em elétrons, o grupo doador de elétrons ajuda a estabilizar, tá certo? E pelo contrário, um grupo retirador de elétrons não ajuda a estabilizar um carbocátion. Bom, então nós temos doação de elétrons e retirada indutiva de elétrons. Então nós vamos explicar cada efeito dos substituintes agora. Então, a doação de elétrons através de uma ligação sigma é denominada doação indutiva de elétrons. Então, o grupo alquila ele é mais doador de elétrons do que o hidrogênio devido a uma hiperconjugação. Então, aqui eu mostro 2 exemplos, onde você tem um grupo, que é um grupo alquil, como eu falei anteriormente. Ele é um grupo doador de elétrons por efeito indutivo, então ele vai aumentar a reatividade do anel aromático. Já esse grupo aqui, quando você tem um nitrogênio, que além desse caso aqui de ser um átomo muito eletronegativo, e por ser mais eletronegativo, ele vai retirar elétrons. Esse nitrogênio ainda tem uma carga positiva, o que aumenta o poder retirador de elétrons dele. Então, se você tem um átomo ligado diretamente ao anel aromático, que tem uma carga positiva sobre ele, este grupo sempre vai ser um grupo retirador de elétrons. Então, a retirada de elétrons através de uma ligação sigma é denominada retirada indutiva de elétrons, que é o que acontece aqui com esse íon anilíneo, né? E o grupo, então, NH3+, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, né? Esse átomo é mais eletronegativo do que o hidrogênio, portanto, é um grupo retirador de elétrons. Nós também podemos ter doação e retirada de elétrons por efeito de ressonância. No slide anterior, CH3 não podia fazer ressonância e nem o NH3+ podia fazer ressonância. Então, o CH3 doa elétrons por efeito indutivo, enquanto o NH3+ retira elétrons por efeito indutivo. Mas se eu tiver substituintes com pares de elétrons não ligantes, ele pode doar elétrons por ressonância, que geralmente é mais eficiente que doação de elétrons por efeito indutivo. E também, se meu grupo tiver ligação π no átomo que está ligado diretamente ao anel aromático, esse grupo ele pode retirar elétrons por ressonância, tá certo? Então, um substituinte pode também doar elétrons para o anel por deslocalização do seu par de elétrons livres, como mostra esse exemplo. Então, aqui eu tenho metoxbenzeno. Esse grupo metox, ele é um doador de elétrons por ressonância, como você percebe pelo movimento das setas.
Esse par de elétrons vem para cá, enquanto esse par de elétrons vem para cá. Então, ele aumenta a densidade eletrônica, criando esses contribuintes de ressonância. Então, esse par de elétrons vai se deslocalizando aqui no anel e você vai construindo, então, os contribuintes de ressonância do grupo metox. Agora, nós temos, além do metox, outros substituintes que são doadores de elétrons por ressonância. O grupo NH2 tem um par de elétrons não ligante aqui, ele pode fazer esse mesmo movimento que está aqui. A hidroxila também tem par de elétrons não ligantes, assim como o grupo metox, como está mostrando aqui um grupo alcox, né, que é um exemplo do grupo metox aqui, e também o halogênio. O halogênio tem par de elétrons não ligantes, ele também poderia doar elétrons por ressonância. Bom, mas tem um detalhe aqui. Percebam que todos esses átomos que estão ligados diretamente ao anel aromático são nitrogênio, oxigênio ou um halogênio. Eles são átomos bastante eletronegativos. O NH2, OH e OR, que é o grupo alcox, eles podem doar elétrons por ressonância, igual está sendo mostrado aqui no exemplo do metox, mas como são átomos muito eletronegativos, que estão ligados diretamente ao anel aromático, eles podem retirar elétrons indutivamente. Então, o efeito doador de elétrons por ressonância desses grupos aqui são mais eficientes do que o efeito retirador de elétrons indutivamente. Então, ó, fique claro isso. NH2, OH, OR, esses três aqui, não é mesmo? Eu vou falar do cloro. Esses três aqui, eles podem doar elétrons por ressonância, como está mostrando aqui. Mas como são átomos muito eletronegativos, eles podem retirar elétrons indutivamente. O efeito doador de elétrons dele é mais intenso do que o efeito retirador de elétrons dele. Então, esses grupos aqui, eles são mais doadores de elétrons do que retiradores de elétrons, tá certo? Fique claro isso. Já o halogênio, cloro ou bromo, por exemplo, eles têm par de elétrons não ligantes, por isso podem fazer esse tipo de ressonância também. Só que eles vão gerar contribuintes de ressonância muito pouco estáveis. Então, os halogênios cloro e bromo, poderia ser iodo e flúor, mas iodo e flúor é muito pouco comum ligar no anel aromático, eles são mais fortemente retiradores de elétrons por efeito indutivo do que doadores de elétrons por ressonância. Então, só para ficar claro, o cloro e bromo podem doar elétrons por ressonância? Podem. Mas o efeito retirador deles indutivo é mais forte do que o doador de elétrons por ressonância. Então, os halogênios, eles são mais retiradores de elétrons do que doadores de elétrons para o anel aromático. Tá certo? Então, esses três aqui, eles são doadores de elétrons por ressonância e retiradores de elétrons por efeito indutivo. Mas o efeito de ressonância é mais intenso, por isso eles são considerados doadores de elétrons. Já os halogênios, eles também podem doar elétrons por ressonância, mas eles retiram elétrons indutivamente, porque são átomos muito eletronegativos. No caso dos halogênios, o efeito retirador de elétrons é mais forte do que o efeito doador de elétrons. Por isso que os halogênios são considerados retiradores de elétrons. Bom, a retirada de elétrons por ressonância ocorre quando os elétrons π do anel estão deslocalizados em direção ao substituinte. Então agora eu tenho um grupo nitro ligado ao anel aromático. Esse nitrogênio, tá vendo? Ele está ligado diretamente ao anel aromático, ele tem uma carga positiva sobre ele e ele também é um átomo mais eletronegativo do que o carbono. Então ele retira fortemente elétrons indutivamente. E como nesse nitrogênio tem uma ligação π ligada aqui, essa ligação π pode participar da ressonância com o anel aromático, retirando elétrons por ressonância. Então esse grupo nitro, além de retirar elétrons por ressonância, ele também retira elétrons indutivamente. E o grupo nitro é um dos mais poderosos grupos retiradores de elétrons que nós temos. É bom que você lembre disso. Então, esse par de elétrons pode vir para cá, quando essa ligação π vem para cá, e você tem esse contribuinte de ressonância. Você percebe que já gerou uma carga positiva no anel, o que faz, então, uma deficiência de elétrons aqui, mostrando que o grupo nitro é forte retirador de elétrons. E aí, pode haver ressonância dentro do anel, né, com a mudança de posição aqui da carga positiva. E quando chegar nesse contribuinte, isso pode voltar a novamente ser o nitrobenzeno aqui, a molécula original. Então, todos os substituintes que tiver C-O ligado diretamente aqui no anel aromático, C-N e o grupo NO2 que é sempre assim, né? Nitrogênio positivo, dupla com oxigênio e uma simples com oxigênio negativo aqui, eles retiram elétrons por ressonância, mas também indutivamente. E aí, nessa tabela, mostra para vocês todos os grupos
que existe, que são doadores de elétrons e tiradores de elétrons. Aqui o objetivo dessa tabela não é que você memorize ela, não. Mas eu vou dar algumas dicas de como você vai saber se o grupo vai ser doador de elétrons ou retirador de elétrons. Então vamos lá. Olha só. Todo grupo que tem nitrogênio ligado diretamente ao anel aromático, né, que pode ser essa amina, uma amina substituída, uma amina dissubstituída, uma hidroxila de um álcool, um OR de um éter, por exemplo, esses grupos aqui, eles vão ter par de elétrons não ligantes. Então, eles podem doar elétrons por ressonância. Portanto, eles são grupos fortemente ativantes do anel aromático. Eles também podem tirar elétrons indutivamente? Podem, mas só que o efeito doador de elétrons por ressonância neles é mais intenso. Já esses outros dois grupos aqui, novamente, tem nitrogênio ligado diretamente ao anel aromático, oxigênio ligado diretamente ao anel aromático. Esse grupo aqui é característico de uma amida, aqui é característico de um éster. Esses grupos aqui são moderadamente ativantes, ou seja, eles são menos ativantes do que os de cima, por causa dessa carbonila que está aqui do lado. Porque essa carbonila, ela pode retirar elétrons. Então, existe par de elétrons aqui que pode ser doado para o anel aromático. Beleza. Então, ele ativa o anel aromático. Agora, devido à presença dessa carbonila, a carbonila sempre é um grupo retirador de elétrons. Então, esse par de elétrons pode vir para cá e essa ligação π vir para cá, ou seja, a presença dessa carbonila nessa posição aqui, ela diminui o efeito doador de elétrons desse nitrogênio e oxigênio. Por isso que esses grupos aqui são moderadamente ativantes, mas continuam sendo considerados ativantes. O grupo alquila, arira, um anel aromático, o mesmo grupo que tem ligação dupla, que só tem carbonos e hidrogênios, eles são também ativantes, mas são considerados fracamente ativantes. Isso tudo em relação ao hidrogênio. Já os átomos que são mais eletronegativos, eles são grupos desativantes. Os halogênios são os desativantes mais fracos, mas eles diminuem a reatividade do anel aromático, porque eles têm um efeito retirador de elétrons mais forte do que um efeito doador de elétrons por ressonância, como eu expliquei anteriormente. Então, os halogênios, eles retiram elétrons indutivamente com mais eficiência do que doam elétrons por ressonância. E percebam que todos os outros grupos que são moderadamente desativantes, né, os halogênios são desativantes fracos. Eles têm carbonila, olha. Carbonila ligado diretamente no anel aromático, esse é um grupo retirador de elétrons por ressonância. Isso pode ser uma carbonila de um aldeído, de um acetona, de um éster, de um ácido carboxílico, de um aleto de acila. Então, tendo uma carbonila ligada diretamente ao anel aromático, ele é um grupo desativante do anel aromático. Agora, quando você tem ligação tripla com o nitrogênio, e você tem aqui esse grupo sulfônico, o enxofre, ele está fazendo duas duplas, né? Dupla O com oxigênio, outra dupla O com outro oxigênio, e um outro um OH, ele também tem ligação π no enxofre, né? Aqui você tem um nitrogênio positivo, não tem ligação π, mas ele está positivo. Perceba que todos os átomos, quando tem um nitrogênio positivo, eles são grupos fortemente desativantes. E aquele grupo com maior poder de desativação do anel aromático é o grupo nitro, porque o nitrogênio vai ter uma carga positiva, além dele ter ligação π entre o nitrogênio e o oxigênio, como mostrado no slide anterior. Então ele é um grupo fortemente retirador de elétrons, que retira elétrons por ressonância e indutivamente. Esses grupos aqui, com nitrogênio positivo, só podem retirar elétrons indutivamente. Já o C-tripla-N e o SO3H, eles podem retirar elétrons, no caso aqui, indutivamente e também por ressonância. Então, esses grupos aqui de baixo são os desativantes mais fortes que nós temos. Beleza? Então, essa tabela você consegue interpretar ela dessa outra maneira, analisando cada grupo de átomos aqui, sem precisar de memorizar todos eles. Tá certo? Essa é a dica para que você lembre desses grupos. E nas próximas aulas nós vamos falar também do efeito orientador na reatividade desses compostos. Então, eu já falo aqui para vocês que todos os grupos doadores de elétrons, seja fortemente ativante, moderadamente ou fracamente ativante, mas são considerados doadores de elétrons para o anel aromático, eles são orientadores ortopara, que nós vamos explicar isso nas próximas aulas. Todos os desativantes, que seja eles desativante forte ou moderado, eles são orientadores meta nas reações de substituição eletrofílica aromática. Apenas chama atenção para os halogênios. Os halogênios são os únicos desativantes, que são desativantes fracos, que também são orientadores ortopara. Tá? Então, ó, os desativantes fracos mais
os ativantes são orientadores ortopara em reações de substituição eletrofílica aromática. Todos os outros desativantes, com exceção dos halogênios, são orientadores meta. Então, essa tabela é importantíssima para que vocês saibam quais são os grupos ativantes, os desativantes e também quais grupos que orientam reações ortopara e meta, tá certo? Que nós vamos estudar nas próximas aulas. Então, termino essa primeira parte desse tópico 3 aqui e até a próxima aula.